Você sabe por que a Pérsia passou a se chamar Irã? O responsável por essa mudança foi o rei iraniano Reza Shah, que mudou o nome em 1935, visando modernizar o país. Ele achava que a Pérsia remetia a algo antigo e decadente. Mas por que o nome Irã? Esse termo tem raízes antigas e deriva da palavra Airian, que significa terra dos arianos. O termo Irã sempre foi usado internamente pelo povo. O país tinha os medos na parte norte e os perses ao sul, como chamavam os gregos, e daí vem a palavra Pérsia. A Pérsia foi habitada por vários povos, mas aqueles que predominaram na região foram os povos que falavam a língua indo-europeia, da mesma família das línguas latinas em que figura o nosso português. Para se ter uma ideia dessa influência, na língua Farsi, que é a língua do Irã, encontramos palavras como madar e pedar, parecidas como mater e pater do latim, diferente de ab e om do árabe. A propósito, muita gente pensa que todos os países muçulmanos são árabes ou falam árabe. Parece meio óbvio, mas os árabes são da Arábia. Os egípcios que falam a língua árabe não são árabes, são egípcios, assim como os libaneses são descendentes dos fenícios, não dos árabes. Da mesma forma, os persas são outro povo, não árabes. Muitos falam árabe devido à política expansionista de Maomé, que subjugava as nações pela espada ao impor sua religião. Mas a língua árabe é de outro grupo linguístico, o semítico, enquanto o farsi vem do indo-europeu. Mas como é esse país e sua história? O Irã é uma terra de belezas, mistérios e grandes impérios. Um lugar onde passado e presente convivem de maneira curiosa. Das montanhas majestosas de Alborz, às paisagens costeiras encantadoras, passando pelos vastos desertos e florestas exuberantes, o Irã é como um livro aberto com páginas que atravessam milênios. Mas por trás dessas paisagens, há uma história que fascinou o mundo, pois seu império é considerado por alguns historiadores como a primeira potência mundial. Vamos fazer uma viagem pelo Irã, ou melhor, pela antiga Pérsia, e descobrir como uma nação que começou com Ciro o Grande chegou até a Revolução Islâmica, liderada pelo temido Ayatollah Khomeini. O Irã está no coração do Oriente Médio. Ao norte, o Mar Cáspio, ao sul, o Golfo Pérsico e o Mar de Omã, cercado por países como Turquia, Iraque, Afeganistão e Paquistão. Seu território é enorme, quase 3 vezes o tamanho da França. Mas não pense que o Irã é só deserto. Pelo contrário, o norte é cheio de montanhas nevadas, enquanto o centro guarda desertos tão quentes que poderiam fritar um ovo no chão. Um desses desertos, o Dasht Lut, já registrou 70 graus Celsius. Isso mesmo, o chão mais quente da Terra está ali. Agora, o que fez essa terra ficar marcada na história? A resposta tem nome: Império Persa. Por volta de 550 a.C., surgiu ali o Império Aquemênida. Foi quando um homem chamado Ciro, que ficou conhecido na história como o Grande, entrou em cena. Ele não só foi mais um rei conquistador, foi um estrategista, um administrador e, pasme, um defensor dos direitos humanos. Seu famoso Cilindro de Ciro é considerado por muitos historiadores como a primeira declaração de direitos humanos da história. Enquanto outros reis destruíam culturas inimigas, Ciro fazia o contrário. Permitia que os povos conquistados mantivessem suas religiões e costumes. Um verdadeiro visionário. Não à toa é elogiado até na Bíblia. Sim, o rei persa pagão virou personagem respeitado no Antigo Testamento. Pois em uma profecia bíblica extraordinária, o Deus de Israel afirmava que Ciro permitiria que o povo judeu retornasse à sua terra e reconstruísse o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Conta-se que escribas judeus leram a profecia do profeta Isaías diante de Ciro e ele ficou muito admirado, porque o texto tinha sido escrito por volta de 200 anos antes.
As passagens lidas diante dele foram Isaías 44:28 e 45:13. Digo a Ciro, meu pastor, e ele executará tudo o que quero. Ele deve dizer a Jerusalém, ser reconstruída, e ao templo, ser restabelecido. Assim diz o Senhor ao meu ungido Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face, e desarmar os reis e abrir diante dele as portas, e entregar para ele os tesouros escondidos. Eu te chamei pelo nome, te dei um sobrenome honroso, embora não me conhecesses. Ciro ficou especialmente impressionado porque Deus citava seu nome de forma exata muito antes mesmo de ele nascer. Na verdade, séculos antes. E de fato, o rei Ciro fez tudo o que Deus havia falado que ele faria, o que suscita uma reflexão. Até que ponto seu governo justo teve influência da Bíblia? Mas, como toda boa história, o império teve seus altos e baixos. Alexandre o Grande veio e destruiu Persépolis, a magnífica capital persa. Depois os árabes trouxeram o Islã. Mais tarde, a Rússia e a Inglaterra começaram a se envolver na região, cada um querendo um pedaço do bolo persa. E foi só em 1935, como falamos no início, que o país adotou oficialmente o nome Irã, deixando o nome Pérsia no passado. Depois de décadas tentando se modernizar e se ocidentalizar, veio o choque. Em 1979, os iranianos disseram basta para a influência do Ocidente. Quem liderou essa virada foi o Ayatollah Ruhollah Khomeini, um clérigo xiita que transformou o Irã em uma teocracia. Ou seja, o país passou a ser governado com base na lei islâmica. Saiu a minissaia, entrou o véu. Saiu a Coca-Cola, imperou a Sharia. Foi o fim do Irã liberal governado pelo Shah Reza Pahlavi e o início de um país fechado, tenso e com uma postura desafiadora diante do mundo, promovendo um dos espetáculos mais terríveis de um regime opressor sobre o povo. Tudo isso começou com um rei que pregava justiça e liberdade religiosa e terminou com um regime religioso autoritário. Da benevolência de Ciro o Grande, à rigidez do Ayatollah Khomeini, é como se a história desse uma volta completa, mas em sentido contrário. Um país belíssimo, com um povo pacífico e inteligente, acabou sendo governado com mão de ferro por um grupo de clérigos fanáticos que, ao invés de restaurar a antiga glória, preferiu o caminho do terror. Muitos iranianos de hoje olham para trás, para Ciro, com um certo saudosismo. Afinal, aquele foi o tempo em que a Pérsia encantava o mundo com cultura, ciência e liberdade. Prestes de novo a ter uma guinada histórica, o Irã pode emergir de um conflito com Israel e resgatar seu passado glorioso, voltando a ser uma nação livre, mas tudo é incerto. O príncipe Mohammad Reza Pahlavi já começou a polir a coroa para um eventual retorno da monarquia. Uma monarquia nos moldes parlamentaristas, segundo ele. O que acontecerá com o Irã, em breve saberemos. Obrigado por assistir até aqui. Toque no sininho das notificações, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal para acompanhar todo dia shorts de humor e reflexão e toda semana vídeos de opinião e documentários de fatos históricos. Até o próximo vídeo.